Se você precisa aprender a fazer um bom orçamento e não quer errar na quantidade de materiais para não sobrar lá no fim da sua obra ou não faltar, neste vídeo eu vou te ensinar alguns macetes que você vai fazer de forma muito rápida esse quantitativo desses materiais. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Eu separei algumas dicas aqui, pessoal, para facilitar muito quando você estiver fazendo o quantitativo dos seus materiais. Assim você não vai correr o risco de sobrar ou faltar materiais lá no canteiro de obras. E até mesmo aquela simples reforma que a gente tem dentro de casa e você não deseja que sobre muitos materiais lá no fim da obra. Que a gente sabe que esses materiais depois vão para um canto e ficam anos. A primeira dica que eu vou te dar aqui está relacionada à questão de alvenaria. Então observe aqui na tela comigo para você aprender. O primeiro passo na alvenaria é achar a área da parede. A regra é clara, pessoal. Áreas com aberturas inferiores a 2 metros quadrados não se faz o desconto algum. Calma que eu vou te explicar isso. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais fácil de você compreender. Se a sua parede tem uma janela de 1,5 m por 1 metro, quando nós fazemos essa área, nós encontramos 1,5 metros quadrados. Aí, neste caso, você não faz nenhum desconto porque é inferior a 2 metros quadrados. E um dos principais motivos que nós temos nesse ponto é que isso acaba compensando o trabalho do pedreiro com arestamento e também com as vergas. Mas se a parede tem uma porta de 1,5 m por 2 metros, quando nós fazemos o cálculo dessa área, nós encontramos 3 metros quadrados. Daí você desconta apenas o excedente de 2 metros quadrados. Se a nossa porta tem 3 metros quadrados, nós tiramos 2 metros quadrados e sobra apenas 1 metro quadrado. E isso acaba facilitando muito quando você vai fazer o acabamento da sua parede. Já outro ponto aqui que o pessoal erra bastante é que não sabe fazer a questão do quantitativo de tijolos ou blocos de concreto, que eles vão utilizar lá na obra. Mas observe essa fórmula que nós temos aqui. Nós temos 1 dividido pela base mais a espessura da nossa argamassa vezes a largura mais a espessura da nossa argamassa na vertical. Mas vamos compreender o que quer dizer essa fórmula aqui. A fórmula técnica ela divide 1 metro quadrado pela área frontal do bloco acrescido da espessura das juntas horizontais e verticais. Por exemplo, se a gente tem um bloco de 14 por 19 por 39 centímetros e com junta de 1,5 tanto na horizontal tanto na vertical, se você jogar esses dados do bloco aqui na fórmula e também acrescentar essas juntas, nós vamos precisar de aproximadamente 12 blocos por metro quadrado. Já o volume de argamassa é calculado subtraindo a área frontal dos blocos de 1 metro quadrado e multiplicado pela espessura da parede. Se você está gostando do vídeo, já deixe seu like, assim eu vou compreender que você gosta desse tipo de assunto. Vamos para a nossa próxima dica que envolve a questão de formas. Esse é um daqueles itens caros que você não pode desperdiçar e tem que fazer o reaproveitamento. Na estrutura nós dividimos os materiais entre permanentes e não permanentes. A diferença deles, pessoal, é o seguinte. Quando nós falamos permanente, é aquele que não vai sair da obra. Por exemplo, a questão do concreto. Já os não permanentes é aquele que você utiliza para chegar nos permanentes. Por exemplo, a questão de madeiras de forma. Sendo que esse último ele deve ser reutilizado para baratear a nossa obra. E uma coisa para você prestar atenção. O reaproveitamento ele dita o custo da forma. Se uma chapa compensada admite 3 utilizações, o índice de consumo dela será dividido. Por exemplo, se você considerar 3 utilizações mais uma perda natural de 30% da chapa, você orçará cerca de 0,43 metros quadrados de chapa nova para cada 1 metro quadrado de forma fabricada. Olha aqui na tabela de consumo para você prestar atenção nisso. E um orçamento perfeito de formas não leva só madeira. Você precisa embutir os insumos secundários, utilizando as taxas médias consagradas, que é cerca de 0,20 a 0,25% o quilo de pregos por metro quadrado de forma e 10 litros de produto de desmoldante por metro quadrado. E uma dica que eu te dou aqui, se você vai fazer uma estrutura, é bom você compatibilizar a questão das dimensões da sua estrutura, principalmente a altura de viga, a seção de pilar, assim você consegue utilizar as formas mais de uma vez. Já o nosso próximo tópico aqui é a questão de concreto
e argamassa. Esse daqui é campeão, onde o pessoal erra bastante. Não sabe definir traço de concreto, não sabe a questão de água. Se você pretende comprar um concreto usinado ou fazer na betoneira lá na obra, passando para a betoneira, você precisa entender a conversão de volume de concreto nos seus insumos, ou seja, a quantidade de materiais que você vai precisar adicionar na sua betoneira. E aqui impera uma regra de ouro. Os volumes de brita, areia soltos totalizam 1,5 metros cúbicos para formar apenas 1 metro cúbico de concreto. O cimento e a areia preenchem os vazios da brita, já que são materiais mais finos. A brita ali ela vai potencializar a questão da resistência do nosso concreto, já que nós vamos ter esse ligante que, quando misturado com a água, ele acaba atingindo as suas reações de hidratação, que é o cimento. Vamos visualizar esse traço de concreto para 20 MPa. Em números absolutos, para fazer 1 metro cúbico de concreto estrutural com essa resistência, sua composição deve prever exatamente 306 kg de cimento, quase 50% do custo total de material, além disso, 0,90 metros cúbicos de areia e um total de 0,836 metros cúbicos de brita 1 e também a questão da brita 2. Uma vez que você entende essas medidas, isso garante que você não compre cimento a mais, porque a gente sabe que cimento parado na obra pode endurecer, vai virar pedra, e isso significa que o nosso cimento já entrou em hidratação e ele não tem mais nenhum tipo de serventia estrutural. Agora aqui a questão do embolso e também espessura aqui da nossa argamassa. Quando nós temos uma parede fora do prumo, isso acaba significando que nós vamos precisar consertar essa imperfeição no acabamento. E por consequência isso acaba aumentando o custo de material lá do nosso traço do embolso. Quando nós temos uma parede dentro do esquadro e totalmente alinhada, por exemplo aqui com 2 centímetros de espessura, nós precisaríamos cerca de 9,72 kg de cimento por metro quadrado. Agora, se você tem essa parede totalmente torta, esse custo ele vai aumentar um pouco. E imagine se você tem todas as paredes com essas pequenas imperfeições. Quando você fizer o somatório lá no final, você pode chegar a um custo maior e também previsto ali na sua obra. Então sempre fique atento na questão de esquadros das suas paredes, a questão dos alinhamentos e também da questão das ligações que você vai ter entre alvenarias e estruturas. Já o nosso próximo tópico aqui envolve uma das coisas mais caras que nós podemos ter na obra, que é a questão da ferragem, que é a questão do aço. O projetista ele te entrega uma planta com comprimento de barras, mas na loja você compra o aço por quilo. Se você for fazer o projeto ou se for contratar alguém, ele vai te entregar dentro dessa especificação, aí você vai precisar comprar nessas configurações. E para você comprar esse aço, acaba que você necessita fazer algumas conversões. Daí você precisa utilizar tabelas de peso linear. Por exemplo, uma barra de aço fina da bitola de 8 mm, ela pesa cerca de 0,40 kg por metro. Já a barra com a bitola de 10 mm, ela pula para um peso de 0,63 kg por metro. E uma barra com 12,5 mm, ela pesa exatamente 1 kg por metro. Daí você multiplica a metragem de cada bitola pelo seu peso e soma tudo. Observe aqui no nosso quadro que vai ficar bem fácil de você compreender isso. Duas pegadinhas aqui, pessoal. Primeiro, a questão das perdas. A técnica manda acrescentar cerca de 10% na perda total do aço. Ou seja, você vai fazer todo o somatório ali que você precisa de aço de cada uma das bitolas e acrescentar mais 10% em cada uma dessas bitolas. Mas você tem que verificar o projeto, alguns calculistas já incluem esses 10% direto no quadro de ferragens. Se o projetista tiver adicionado esses 10%, daí não precisa de você adicionar mais 10%, senão vai encarecer lá na sua compra final. E o segundo erro aqui, o arame de amarração. Uma boa prática de orçamento orça cerca de 0,03 kg de arame recozido número 18 para cada quilo de aço CA50 montado. Observe esse exemplo que nós temos aqui. Se você precisa utilizar a barra com a bitola de 8 mm e o comprimento que você vai precisar é de 50 metros, lembra que eu tinha te falado que o peso linear era de 0,40 kg por metro? Daí você vai pegar os 50 e multiplicar por 0,40. Daí nós achamos 20 kg
por metro. Já o nosso próximo exemplo aqui vai envolver a barra de 12,5. Você lembra qual que era o peso linear dela? Exatamente 1. Daí, se nós precisássemos de 100 metros, daí bastava você multiplicar por 1, que acaba sendo o próprio 100. Então, você precisaria de 100 quilos por metro. Então, pessoal, essas são as principais regras que você precisa saber na prática para você fazer um bom orçamento de obras e não deixar faltar ou sobrar materiais. E assim você não vai correr aquele risco de prejuízo no final da sua obra. Aqui no canal nós temos vídeos onde nós mencionamos cada um desses materiais de forma isolada. Então, se você ficou na dúvida ou você quer mais detalhes, faça essa maratona. Deixe aqui os seus comentários, qual que foi o material que faltou para você aprender a fazer a questão do orçamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço. Até mais!